Esse livro é fantástico, né? Emmanuel, realmente, ele é aquele manual. Eu não vou falar básico, não, porque ainda estamos distante dessa questão do básico que Emmanuel nos traz aqui. Mas a gente sente um prazer de ler essas páginas e refletir sobre as colocações de Emmanuel. Então, hoje, o tema que nós vamos falar é o capítulo 21 do livro Pensamento e Vida, cujo título é Dever. E Emmanuel já começa para a gente, de início, trazendo o conceito do que é esse dever. Ele começa trabalhando o conceito e, ao longo do texto, ele vem, então, trazendo outras vertentes, outros campos de observação, outros ângulos para que a gente possa entender esse conceito. A página toda é sobre isso, esse conceito que está aqui. Tá? E ele começa assim, ó. O dever define a submissão que nos cabe a certos princípios estabelecidos como leis pela sabedoria divina para o desenvolvimento de nossas faculdades. Então, gente, olha a primeira palavra que nos vem, né? Eu realcei aí. O dever define a submissão. O que é submissão? Submissão é a gente se submeter, a gente não questionar, é a gente fazer, é obedecer. Né? Então, o dever nos define, né? Então, ele fala que nós temos que ser submisso. Submisso a quê? Temos que obedecer a quê? A certos princípios estabelecidos como leis. E o que são essas leis? São as leis naturais, que foram nos trazidas pela sabedoria divina, pelo Criador. E para que nós temos essas leis? O único objetivo delas é o desenvolvimento de nossas faculdades. Então, Emmanuel já começa nos colocando uma situação bem definida. Ele trata o dever aqui no texto não como uma ordem física, mas como uma ordem moral, né? Esta é uma faculdade de ordem moral, não é de ordem física. E qual que é o meu dever? O meu dever é me submeter a esta lei divina. Meu dever é esse, é isso que é o meu dever. Mas para a gente não falar que é só Emmanuel que colocou isso, nós fomos lá, esse tema é tão importante que nós fomos lá no Evangelho segundo o Espiritismo e o Lázaro traz para nós também a questão do dever. Tá? Está lá no capítulo 17, que trata sobre sede perfeitos. Nas instruções dos Espíritos, no item 7, o Lázaro fala para nós sobre dever. E ele traz da seguinte forma: o dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro, e em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida. Com ele, deparamos nas mais íntimas particularidades, como nos atos mais elevados. E ele faz uma ressalva. Quero aqui falar apenas do dever moral, e não do dever que as profissões impõem. Por que ele faz isso? Porque se o dever é uma obrigação moral, e como Emmanuel nos fala que nós temos que estar submetidos a isso, nós temos que estar subjugados, temos que obedecer a isso, é obrigação nossa obedecer ao dever, que está estatuído nas leis naturais, ele fala que não quer tratar do dever, Lázaro fala que não vou tratar do dever, que nos remete ao exercício das nossas profissões. Por quê? Se eu discordo daquilo que está sendo trazido para mim dentro do meu aspecto profissional, eu tenho opções. Ou eu acato e faço, ou eu mudo de emprego, ou eu mudo de profissão. Então,
as questões do dever físicos, profissionais, eles não nos remetem a esse aspecto da obrigação moral. Por isso que Lázaro faz essa distinção. E ele fala ainda que o dever é lei da vida. Por quê? Porque ele está íncito nas leis naturais. Por quê? Porque ele foi estabelecido pela sabedoria divina. E nos lembra que a primeira obrigação nossa de dever cumprido é conosco mesmo, em primeiro lugar. E depois com os outros, com o ambiente que nos cerca, com a sociedade em que vivemos, com aquele com quem partilhamos o nosso dia a dia. Por quê? Esse dever moral, ele amplia, ele sai da questão da individualidade para o exercício da coletividade. E continua Lázaro falando. Então, o dever principia para cada um de vós exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Olha como que nós estamos interrelacionados, como não existe a unidade distinta das outras, como existe uma certa interdependência até na nossa execução do dever, até na nossa obrigação do cumprimento de dever. Porque ele principia quando eu começo, quando eu posso ameaçar a felicidade do outro ou a tranquilidade do outro. E ele acaba quando? No limite que não desejais ninguém transponha com relação a vós. Então, esta fala de Lázaro vem corroborando o conceito de Emmanuel sobre o dever, né? Que essa submissão é a nossa obediência às leis naturais que foram nos trazidas pela sabedoria divina para que nós pudéssemos desenvolver as nossas faculdades, as nossas potencialidades. E que potencialidades são essas? Resumindo, é a vivência do amor. É isso que nós precisamos. Toda a nossa conjunção de esforços deve migrar para isso, para a vivência do amor. Gente, se alguém quiser falar, pode interromper aí, tá? E aí, lá no Jesus e Atualidade, o capítulo 8 é assim, Jesus e dever. Eu fui procurar lá, eu lembrei que nós já estudamos esse livro, né, o grupo de terça-feira, e eu lembrei disso quando a Joana fala assim, que nós né, os seres terráqueos, né, nós humanos, achamos às vezes que nós estamos no orbe para que ele nos sirva. Então, tudo tem que ser em meu próprio benefício. Então, eu me frustro, porque a realidade não é essa. O mundo não está aqui para me servir, ao contrário. Eu, com o exemplo do Cristo, é que tenho que entender que tem que ser servo do mundo. Porque o maior servo que nós tivemos foi Jesus. Ele só veio para nos servir e nos indicar o caminho, e ser o nosso modelo e nosso guia. Então, a Joana fala assim, ouvidam-se nós, né? Ouvidam-se de que a vida é um desafio à coragem, ao valor moral, e que todos temos deveres impostergáveis para com ela, para nós mesmos e para com os nossos irmãos terrestres. E completa mais à frente. O dever de cada um o conduz na empreitada da evolução, que é exatamente a fala do Emmanuel. É o desenvolvimento das nossas faculdades. É a nossa trajetória na Terra, cuja possibilidade de crescimento depende da nossa atitude diante da vida, da nossa ação em favor do outro,
da nossa presença constante no cumprimento dos deveres que me cabem. E Emmanuel fala com a gente, né, que nós temos uma necessidade de ter segurança. Isso faz parte do ser humano. Nós procuramos um lugar de tranquilidade. E de tranquilidade e segurança. E ele fala que a gente não pode, então, quando nós estamos procurando viver em segurança, nós não podemos nos abrir mão da disciplina. Por quê? O universo é regido pela disciplina. Tudo, a conjunção, o equilíbrio dos astros que circulam em torno de uma estrela maior, né? O equilíbrio das energias que fluem de nós, né? Das energias físicas nossas, que fluem no auxílio a outros companheiros e mesmo na nossa disposição no trabalho. Tudo isso demanda disciplina. Por quê? Para que uma flor, para que uma árvore cresça, é necessário, primeiro, que a semente germine. A natureza nos dá esse exemplo. Não existe salto. Existe uma dinâmica de passo a passo, disciplinada, para que essa planta, aquela semente, vire uma árvore. Ela precisa ser plantada ou cair num solo fértil, né? Ela precisa ser irrigada ou não, dependendo do local, a própria chuva, os elementos naturais fazem com que ela possa entrar no processo de germinação para que ela possa crescer e dar frutos, ou se não der frutos, dê a sombra que nós precisamos. Que isso tudo é a natureza trabalhando em conformidade com a lei divina para o bem comum da humanidade. Então, Emmanuel fala para nós assim, ó, dessa forma, pode-se simbolizar o dever como sendo a faixa de ação no bem, que o Supremo Senhor nos traça a responsabilidade para a sustentação da ordem e da evolução em sua obra divina no encalço de nosso próprio aperfeiçoamento. Então, gente, ó, se nós deixarmos de realizar a vontade de Deus, que é através do cumprimento do nosso dever, nós estamos trabalhando contra o nosso próprio aperfeiçoamento. Por quê? Não tem como dar salto. Se eu não ajo no bem, eu não tenho como crescer. Eu não auxilio no ordenamento de tudo e da evolução. Eu não estou contribuindo por isso. A minha ação está sendo destrutiva. Ela provoca um desequilíbrio e reflete em mim como um atraso na minha evolução, né? No meu próprio aperfeiçoamento. Essa nossa responsabilidade, né, em assumir o nosso dever, em assumir o nosso papel dentro da lei natural, né, na obediência a essa lei, é a pergunta que a gente deve fazer. Eu estou cumprindo as leis naturais? Eu estou cumprindo com o meu dever? Se estou, está tudo certo. Se eu não estou, está tudo errado. Este é o nosso processo de harmonia na obra da criação, que vai gerar o meu aperfeiçoamento. É uma pergunta simples que a gente se faz, mas que nós precisamos ter o compromisso conosco mesmo de procurarmos atender sempre no sentido de promover o outro.
né, de promover o bem-estar coletivo, que é o que nós aprendemos com Jesus. E Joana fala conosco assim, olha, então, seja útil em toda e qualquer circunstâncias, para favorecer o progresso, viver com dignidade, são algumas expressões do dever diante da vida. É alguma coisa demais, gente? Não. Teoricamente, nós conseguimos entender isso. Teoricamente, nós sabemos que tem que ser úteis. Que tem que ser úteis em qualquer circunstância, em qualquer lugar. Nós sabemos que temos que contribuir para o progresso, vivermos com dignidade, porque esse é o nosso dever diante da vida que recebemos por misericórdia divina e temos que atender às determinações do Criador. Mas, o que é que nós fazemos? Nós invertemos, muitas vezes, essas questões, né? Às vezes, eu me coloco na postura daquele que não é útil, mas que só recebe, que não produz. Daquele que, além de não fazer, prejudica o caminhar do outro. E muitas vezes nós achamos que vivemos com dignidade, mas estamos forjando em nós uma falsa vivência egoísta, porque não conseguimos nos expressar diante da vida, nas circunstâncias que ela apresentam, com serenidade, com tranquilidade e harmonia com as leis universais. Tá dando para entender, gente? Ou eu estou bagunçando demais aí? Tá ótimo, Tá tranquilo? Então tá bom. Tranquilo, Ana. Obrigado. Tranquilo. Beleza. Então, vocês estão tão caladinhos. Estou igual a Cristina hoje à tarde, gente, está todo mundo calado. Ô, Ana, então só um comentário, então. Sim, meu. Quando ele fala em dever, é interessante que ele fala assim, dever ele fala em responsabilidade, mas na faixa do bem. É porque, às vezes, alguém pode usar como desculpismo de estar em determinada conduta ou determinado lugar em função de uma determinada responsabilidade com alguém ou com uma situação e colocando aquilo como mérito de alguma coisa que não está na faixa do bem. Ninguém tem o dever de ficar num lugar que não seja, que não esteja dentro dentro da ação do bem. Eu quero dizer o seguinte, a gente não pode usar como desculpa, às vezes, a responsabilidade, só a responsabilidade pura, por estar em determinadas faixas, se essa faixa não for na ação do bem. Se não for na ação do bem, eu não tenho o dever de ficar naquele lugar. Eu acho isso muito importante, sabe? Porque isso na vida, às vezes, acontece com a gente. Eu acho que a gente não pode perder essa referência aqui com a nossa falta de compromisso que a gente não tem com situações que não estejam na faixa do bem, né? De ação do bem. Isso aí, né, Léo? E isso é responsabilidade consciente, né? Isso é o espírito desperto que a Joana fala conosco, né? Mas muitas vezes nós ainda estamos adormecidos. Nós ainda não despertamos para essa realidade. Né? Nós não conseguimos ainda entender ou definir muito bem qual que é a nossa postura e o nosso papel diante da vida. Né? A vida que recebemos como bênção. E isso é importante, né? Tanto que Emmanuel, eu até marquei aqui, porque Emmanuel fala assim, na faixa de ação no bem. É o que você falou, se não for por aí, não tem, né, como a gente prosseguir. Eu não tenho necessariamente que estar ali naquela situação, naquela posição. Emmanuel continua falando conosco, né, que a consciência, que ela é iluminada pelo sol da razão. E aí, se a gente lembrar, né, quando ele fala de sol da razão, ele está se remetendo à lei, que está onde? Na nossa consciência, né, gente? Nós temos a lei divina íncita em nós, na consciência. Então, essa mente que é iluminada por esse sol da razão, que consegue acessar
a lei divina, né, que consegue entender e ter a consciência de buscar os recursos necessários para a sua evolução, que se faz inicialmente de fora para dentro. Não no sentido do significado externo, não, mas no sentido de você buscar recursos que o auxiliem, para que você possa, introjetando esses recursos, acessar a lei que está na sua consciência, a lei divina que está lá, então você promover de forma diferenciada este benefício, esse auxílio natural aos outros, né? De forma que você expresse da sua intimidade, do que realmente você é, em favor do bem comum. É o que ele fala aqui, né? Nós temos, então, a obrigação de respeitar e promover, facilitar e cumprir o bem comum. Atitude espontânea que esse ser que já consegue fazer isso, que vive com essa consciência iluminada, que ele valerá o auxílio natural de todos os que lhe recolhem a simpatia e a cooperação. A gente fala assim, quando eu estava lendo isso, eu lembrei do Chico, porque o Chico, ele tinha isso tão claro nele, né? A expressão dele era tão clara nesse sentido de nutrir o bem, de promover, de facilitar as coisas para os outros e tudo, que todo mundo tinha uma empatia natural com o Chico, independente da religião que fosse. Eu tinha evangélicos perto da minha casa, lá quando eu morei em Venda Nova, que eles falavam isso. Falavam assim, apesar de vocês mexerem com a religião do demônio, esse homem é bom demais. Né? Por quê, gente? Porque ele já vivia isso. Ele conseguia expressar isso. Mas foi fácil, foi tranquilo para ele? Não. Ele buscou recursos externos para que ele pudesse se movimentar, se nutrir intimamente, então movimentar-se no abrir para esse sol e poder expandir o bem que ele já vivia. Né? Aí, essa fala de baixo do Emmanuel nos remete, eu não sei se é o capítulo 1 ou capítulo 2, gente. Com semelhante atitude, cada espírito plasma os reflexos de si mesmo por onde passa, abrindo-se aos reflexos das mentes elevadas que o impulsionam à contemplação de mais vastos horizontes do progresso e à adequada assimilação de valores mais altos, de mais altos valores da vida. Então, quando ele fala assim, que o espírito plasma os reflexos de si mesmo, eu lembrei lá do capítulo desse livro, A Mente, né? O espelho, como é que é, gente? A mente é o espelho da vida em toda parte, não é isso? Eu acho que é o capítulo 2. Isso, né? isso mesmo. Que ele fala isso. Então, Emmanuel vem nos chamando a atenção para isso novamente. Né? Se nós somos reflexos de nós mesmos, e somos reflexos, né? Plasmamos reflexos de nós mesmos, e temos a condição de nos abrirmos aos reflexos das mentes elevadas, é necessário que eu faça um movimento, né? Porque também não vou ficar na contemplação passiva, que eu faça um movimento de cumprimento do dever para que tudo isso, o progresso, a assimilação dos valores mais altos, possam acontecer em minha vida. Porque viver os mais altos valores da vida é viver uma vida mais espiritual. É viver como espírito que está num corpo de carne, experienciando
uma existência para construir outros valores que o auxiliem no desenvolvimento de suas potencialidades divinas que ele tem em si, abrindo-se na recepção de pensamentos construtivos e de ações no bem. Olha, Oi. eu estou pensando aqui o seguinte, isso que você puxou do texto do Emmanuel e juntando com o comentário que o Léo tinha falado, me pôs para pensar o dever, e essa ideia de que evolui de fora para dentro, essa relação, quer dizer, para eu cumprir o meu dever, eu tenho que estar em relação com outras pessoas, né? Ele tem uma dimensão social, porque senão eu posso falar assim, não, mas é meu dever, eu cumpro o meu dever, que é cuidar do meu corpo, trabalhar, ganhar meu dinheiro, pagar meu imposto, entendeu? Cuidar da minha casa e fico centrado. E isso não é a concepção de dever que você está pensando, que você está trazendo aí do Emmanuel, é mais amplo do que isso, né? Essa noção de bem é um bem maior, é um bem coletivo, é um bem que passa exatamente, né? Eu não vou conseguir evoluir se eu não aderir a essa noção de dever como uma coisa para além do meu umbigo, para além do que me interessa. Não é isso? Por isso que ele está falando. Eu fiquei pensando ali, por que ele fala que evolui de fora para dentro? Eu acho que é isso, porque eu tenho que ir para o outro e voltar para mim, conquistar uma virtude, insistir e dar aquela preguiça, né? Você fala, vou abrir mão de alguma coisa que é boa para mim, mas isso é dever, né? É muito interessante isso que você está fazendo. Esse ponto de vista, né? Essa colocação de Emmanuel, ela faz a gente refletir, pensar muito, né? Assim, eu fico sempre com aquela imagem de uma rede e a gente fazendo parte dessa rede. Eu penso numa rede de pesca, e a rede de pesca ela é cheia de nozinhos, né? Assim, ela tem os buracos, mas os fios vão se ligando com nós. E esses nós é que mantêm a integridade da rede, para que ela seja lançada e possa pescar o alimento que nutre. Então, eu fico pensando assim, que é isso que Emmanuel fala. Eu faço parte dessa rede, mas como que eu consigo me atar, como eu consigo me vincular ao outro elo da rede e fortalecer de tal forma que eu dê esse nó e ele não se desmanche. Isso só pode ser através na ação do bem comum, João. Não tem outro jeito, sabe? A gente cumprir com aquilo que nos cabe mesmo. Nos cabe no sentido de alimentar a humanidade de forma positiva. Não é o alimento físico, é o alimento espiritual, é a ação do bem, como o Léo falou assim. Não adianta a gente querer, né? A gente procura daqui, acha que está fazendo dali, mas nós não estamos. É isso que você falou. Não, eu estou cumprindo com o meu dever, eu pago imposto, eu trabalho, eu isso, aqui. Não, mas isso não é. Isso é para a sua subsistência física. Para sua subsistência física, você precisa disso. Mas, para a sua existência como espírito imortal, é preciso muito mais. É preciso um amadurecimento íntimo, profundo, de maneira que você consiga refletir o melhor que você assimila da lei divina, né? Então, desse modo... Oi? Não, é só um comentário aí. É porque você falou do Chico, né? Que as pessoas assim têm uma visão sempre positiva do Chico, mas é interessante que é aquela história, né? Do reflexo. Nós só refletimos aquilo que temos dentro de nós. Então, e pela mensagem que foi colocada do dever aí, nós só conseguimos ter alguma coisa dentro de nós à medida que nós fazemos luz
na nossa consciência. Uhum. Então, assim, na hora que você fala, que o Chico fala assim, eu sou um cisco, eu sou uma pulga do leão e tal, ele nada mais faz do que colocar luz na consciência dele, sabendo dos compromissos que ele ainda tinha e dos reflexos que ele trazia do passado e que estava resolvendo agora. E dessa forma, as pessoas se viam refletidas no Chico, e muito por isso eu entendo que as pessoas gostavam tanto do Chico, porque, olhando para o Chico, nós éramos capazes de nos ver numa situação melhor, naquilo que nós temos de melhor, na nossa capacidade e na nossa execução no bem. Isso mesmo. Do Chico foi exatamente por causa disso que você falou aí, né? A gente tem que se iluminar. E aí, Emmanuel vem falando para a gente, né? Ele coloca lá para a gente assim, que na execução desse dever nosso, e aí ele lembra de que ele já falou anteriormente, que a gente tem uma região moral de serviço, de que somos constantemente alertados pela consciência, né? Que a gente tem uma consciência que nos auxilia na execução desse dever. Ela está ali e ela exterioriza quando eu acesso essa consciência, cuja lei está insta lá, eu consigo exteriorizar a melhor parte que eu tenho. E eu consigo receber também a melhor parte do outro, né? Das outras pessoas, que é o que o Chico fazia. Ele expressava a melhor parte dele. E ele recebia dos outros também a melhor parte. E Emmanuel coloca para nós que nessa caminhada nossa, a gente atropela, às vezes, as coisas, nós vamos criando situações complicadas, criamos perturbações na nossa caminhada e não realizamos, muitas vezes, aquilo que nós prometemos que faríamos, né? E Jesus fala para a gente que a gente não deve prometer aquilo que não vai fazer, né? Esse é a fala dele no sentido dos exemplos, das parábolas que ele trazia, né? Toda vez que prometesse, deveríamos cumprir. E aí, eu lembrei do livro Renúncia, quando eu li isso aqui. E não apenas, além da gente criar a perturbação na nossa caminhada, Emmanuel fala assim, e não apenas desconjuntamos a peça de nossa existência, como também colocamos em desordem muitas existências alheias, desajustando outras muitas peças na máquina do destino. Olha, gente, a nossa responsabilidade, como que nós nos comprometemos de forma indevida, às vezes por falta de vigilância nossa, de observação, de cuidado, sabe? Eu lembrei lá do livro Renúncia, eu não sei se vocês falam Alcione ou Alcione, mas tanto faz, né? Ela tinha encontrado o Carlos, né? Mas... O que foi? Alguém quer falar? Mas, por força das circunstâncias, né? Ela foi cuidar dos pais, né? Da família, na família dela, ela que ficou cuidando dos pais. Então, depois que os pais desencarnaram, os irmãos já tinham casado, todo mundo já tinha sua família, ela retorna para a Espanha, né? Ela pensa, agora, depois que eu cumpri o meu dever, né? Junto a estes que estão sob a minha responsabilidade como família e coletiva como humanidade, agora eu vou retornar à Espanha,
para encontrar o Carlos. Né? E ela retorna à Espanha. Quando ela chega lá, o que ela encontra? O Carlos tinha largado Batina e já tinha casado com uma outra jovem, não é isso, gente? E ele, quando encontra a Alcione, ele fala com ela assim, não, eu me separo dela, você é o grande amor da minha vida, eu não quero ficar com ela, eu não a amo, não sei o quê, pererê, pererê, e quero ficar com você. Alcione, esse ser que já tem consciência da sua submissão no cumprimento do dever moral, fala com ele assim, isso nunca, não é com essas palavras não, tá, gente? Não é muito bem assim não, mas eu estou fazendo uma colocação aqui, né? Isso nunca. Isso é licença poética. É, licença poética. Vocês me dão Você está licença. ilustrando da tarde. Isso. Viu, Vicente? Isso Está ilustrando mesmo. o estudo da tarde. Pois é. Ela fala, isso nunca. Amemos os trabalhos de nossa estrada, gente. Olha o que é um espírito consciente. Por mais difícil que pareça. Então, ela chama a atenção dele e ela fala com ele, eu jamais construiria um ninho de amor com a infelicidade do outro, né? Ela não destruiria uma família para construir um ninho que ela sabia que ela não seria feliz dele. E ela fala para ele ainda que a existência na Terra é passageira, que a primeira coisa que nós devemos observar é o dever. O dever tem que estar em primeiro lugar, o cumprimento do nosso dever tem que estar em primeiro lugar. E ela fala para ele, né? Se um dia, quando nós aqui não mais estivermos, e tivermos condição, tivermos a possibilidade, a felicidade de nós nos encontrarmos, nós seremos felizes, né? Seremos gratos por isso também. Então, o que é isso? Olha, ele já tinha causado perturbação na existência dele, porque ele era padre e largou, deixou para trás. Já deixou alguma coisa pelo meio do caminho. Aí casa-se com uma jovem para satisfazer os seus desejos físicos. E com isso, ele começa a desconjuntar não só as peças da sua existência, seu jogo de xadrez foi movimentando as peças e tirando tudo do lugar, mas também desorganizando a vida dessa jovem, porque ele já começa enganando-a. Ela casa por amor, mas ele não. E isso, ele pode provocar um desajuste para várias existências, para várias situações, porque ele envolve a jovem, então ele atrapalha, prejudica a vida dele, desta jovem, e se a Alcione aceitasse, a dela também. Né? Ele criou um quadro, uma situação que necessariamente ele não precisava passar, mas foi criada por ele, por quê? Porque não tinha consciência da necessidade do cumprimento, da sua obrigação de cumprir o seu dever. É isso que Emmanuel coloca para nós aqui. Eu lembrei do caso da Alcione e do Carlos lá, porque nos remeteu muito essa lembrança, no sentido de ver como que nós, pelas nossas invigilâncias, pelas nossa necessidade de atendimento, do imediatismo nosso, dessa necessidade imensa que temos de nos tornarmos matéria, a gente provoca um desajuste, causa uma situação que talvez a gente vai demorar várias encarnações para poder reajustar. E vamos conseguir, porque é da lei que assim o façamos. A misericórdia divina nos permite
reavaliar as nossas posturas e ordenar novamente a nossa existência e daqueles a quem prejudicamos, colocando as peças nos devidos lugares. Mas isso requer de nós... Gente, só um momentinho que travou aqui. Só... Deixa eu ver o universitário aqui, gente, porque travou, não estou conseguindo mudar aqui a tela. Não quer se mudar, tá, Tiana? Olha aqui para mim. Não estou conseguindo mudar. E... o que você fez? Tem que falar. Apenas cliquei em cima, já vi. Eu vi. Ô, gente, desculpa aqui, mas é porque eu apanho com esses negócios ainda, viu? Bom, e aí... Ih, tem um erro aqui, tá? E aí, Emmanuel coloca para a gente, né, que em muitas situações nós somos constrangidos a uma luta maior, né? E essa fala aqui é da Joana de Ângeles, saiu ali, mas está lá no livro, no capítulo 8 do livro Jesus e Atualidade, que é Jesus e o Dever, né? Que ela fala assim: o dever que te impõe renúncia e sacrifício também te alcança a harmonia, desculpa, ali está errado, liberando-te dos conflitos e das dúvidas. O que ela quis dizer com isso? Exatamente o que Emmanuel coloca para nós. Se você errou, se você desalinhou, desajustou a sua existência, não só a sua, mas a de outras pessoas também, e nós hoje sabemos disso mais do que nunca, que a minha ação tem reflexo no outro, né? É preciso, você vai ser constrangido a uma luta maior, de renúncia, de sacrifício, mas se você conseguir realizar isso, de aceitar, entender, você vai se liberar, né? Você vai conseguir retomar a sua caminhada em bases mais sólidas e mais tranquilas. E ele fala que isso é o que a gente pode chamar de dever regeneração. Por quê? Porque eu estou reconstruindo algo que eu destruí. Eu estou regenerando algo que eu nem tinha começado a construir, mas que eu deteriorei com as minhas atitudes. Então, ele chama de dever regeneração, no processo de expiação, tem este dever, o qual eu tenho que cumprir, eu tenho que realizar, para gerar reflexos renovadores. E aí eu consigo assimilar esses reflexos meus e de outros, de tal forma que eles se expandam e não mais causem perturbação, mas sim alimentam de harmonia um processo que anteriormente estava prejudicado. Tá? Então, é obrigação, né? Passa a ser o dever regeneração, porque é obrigação minha fazer a correção do meu caminho, o ajuste das peças que eu desequilibrei na vida do outro. Tá? E ele fala assim: é por esse motivo que de nada vale desertar do campo de duras obrigações em que nos vejamos sitiados. Então, gente, não adianta a gente achar que o fardo é maior do que eu aguento. Não fuja da situação que você está vivendo, porque é seu dever. Se você fugir, a coisa vai complicar, né? Então, por força dos acontecimentos naturais do caminho, de vez que na intimidade da consciência,
ainda mesmo que a apreciação alheia nos liberte desse ou daquele imposto de devotamento e renúncia, ordena a razão, estejamos de sentinela na obra de paciência e tolerância. Paciência e tolerância, de humildade e de amor, que fomos chamados intimamente a atender. Olha o que Emmanuel fala aqui, ó. Então, ele continua o texto, está do outro lado, ficou muito grande, um texto muito grande. Ó, se você tem obstáculos, né? Se você está com dificuldade de superar as situações que surgiram, você não fuja do seu caminho, não fuja das suas obrigações, não fuja do seu dever, porque você não vai conseguir resolver, você vai só dificultar, né, o seu caminho. E ele fala assim, ó, obrigações que nos vejamos sitiados. Sitiado é cercado, né, gente? Então, não tem como fugir. Por isso que ele fala assim, quando você está no dever regeneração, para que você consiga resolver tudo, cumprir com o seu dever, a gente encontra imposições que nos são colocadas, e ele fala assim, a esposa incompreensiva, o esposo atrabiliário é melancólico, viu, gente? É mesmo falar umas palavras, não sei para que é tão difícil, né? Mas foi bom que eu aprendi, que eu não sabia que atrabiliário era melancólico. O filho doente, o chefe agressivo, o subalterno infeliz, a moléstia pertinaz ou a tarefa compulsória, quer dizer, obrigatória, a benefício dos outros, como gleba espiritual para esforço intensivo na recuperação de nós mesmos. Tudo em nosso próprio benefício, porque eu preciso estar bem para que eu possa auxiliar. Então, eu preciso conhecer as minhas limitações e saber que eu preciso de ajuda, de compartilhar com o outro até as minhas experiências negativas, de forma que eu consiga cumprir com as minhas obrigações sem continuar lesando o outro. E ele continua ali, né? Ele fala assim, então, sem isso, sem atender a essas questões aí, tudo, não obstante a aparência legal do nosso afastamento da luta, ele fala assim, ó, mesmo que ela esposa incompreensiva, difícil, a lei te permite que você se separe dela. Então, é a aparência legal. Né? Então, eu vou me divorciar porque incompatibilidade de gêneros, né? A maioria das vezes das separações são motivadas por isso. Então, você tem a aparência legal, que te dá uma cobertura. Somos invencivelmente onerados por ocultas sensações de desgosto ante as nossas próprias fraquezas, que, começando por ligeiras irritações e pequeninos desalentos, acaba matriculando-nos o espírito dos institutos da enfermidade ou na vala da frustração. Ó, gente, eu fiquei tão pensativa sobre isso, eu falei, Senhor, não permita que eu fraqueje, que eu busque essa consciência da minha submissão ao dever, ao cumprimento da lei, para que eu não me candidate mais, não me matricule mais nesse instituto de enfermidade, né? Para que eu não me sinta frustrado, para que eu possa enxergar as possibilidades que me são oferecidas a cada dia. E essas possibilidades, elas são imensas, né? Não adianta eu querer fugir, eu abrir mão, né? Porque a minha consciência vai me cobrar. Ela é o meu juiz. Mesmo que a lei me permita fazer, a minha consciência me cobra e me mostra a fraqueza que eu ainda tenho como espírito imortal.
E é necessário que eu cuide dessas observações, né? Da minha irritação, dos pequenos deslizes. É preciso que eu observe isso, para que eu não me matricule no adoecimento, para que eu Ô, não me Ana, torne um espírito enfermo. Oi? é só um comentário aqui. Vendo essa fala de Emmanuel, eu fico achando sempre que o Emmanuel está querendo falar, assim, na minha opinião, né? Aí eu já estou dando a minha interpretação aqui. Que a gente é obrigado a ficar numa situação é, difícil, carregar uma cruz que a gente não deveria. Não é isso que Emmanuel está falando com a gente, né? O que Emmanuel está falando, eu fico sempre achando o seguinte: nós todos somos, isso é do ser humano, nós somos especialistas em arranjar desculpas para ficar com uma situação mais confortável para nós, que às vezes faz com que a gente fuja do dever, mas a gente cria um racional que vamos dizer assim, nos avalize, né, por estar fazendo aquele ato. O que a Mano está falando aqui para nós é assim, pô, toma muito cuidado aí com as suas ações, às vezes está fugindo do dever, procura ser vigilante, né? Então, eu Sim, fico achando que é isso. A gente não pode perder a vigilância na vida, justamente para não. Porque senão a gente começa a criar esses racionais, desculpismos, que justificam internamente para nós, pelo menos num primeiro momento, né? Porque a consciência cobra mais à frente, né? Uma isso. determinada ação que, no final das contas, é uma fuga do dever para, às vezes, ficar numa posição mais cômoda na vida. É. Léo, e a gente tem que ter tanto cuidado, né? Se como diz Emmanuel, né? O dever define a submissão que nos cabe, estabelecido pelas leis da sabedoria divina, né? Nós temos que ter cuidado, porque a razão, ela é a lei, né? Ela é a lei que está na nossa consciência. Nós temos que ter cuidado para não ir também para o outro campo, né? Eu nem posso usar só a razão seca e pura, porque eu ainda não tenho o equilíbrio necessário para fazer utilização disso, né? E, ai, gente, desculpa aqui, minha irmã ligando aqui. Estou tentando desligar, mas não está atendendo. Eu não ir para o outro campo da abnegação incontida, né? Aquela abnegação que não é abnegação, não é um devotamento, não é um devotamento, não é a consciência que eu tenho de cumprir o meu dever da melhor forma. Ela é uma dependência que, às vezes, eu crio de uma situação ou de uma pessoa e eu endeuso essa pessoa, eu idolatro essa pessoa, eu me submeto, às vezes, a servir sem pensar, sem raciocínio. Quantos casos a gente vê aí de o outro subjugando a criatura pela força, ou pela força física, ou pela força psicológica, né? E o outro se submete achando que isso é abnegação. Mas não é. Muitas vezes é fraqueza mesmo, é uma dependência que a gente cria do outro e eu estou me candidatando para esse instituto de enfermidade também. Novamente, eu estou provocando um adoecimento em mim. Então, o conceito de Emmanuel sobre dever, ele é amplo, porque ele envolve a nossa essência. Nós somos espíritos que temos a lei divina a nos secundar as ações que nos foi trazido por Jesus com muita claridade, porque Jesus nos disse que a gente nunca ficasse inoperante naquele lugar que a gente já conquistou. Então, se hoje eu já consigo não desejar o mal para o outro, Jesus me ensina que eu preciso identificar as outras possibilidades que tem à frente desse não desejar o mal do outro para continuar seguindo. Eu não posso permanecer estanque para eu cumprir com o meu dever. Eu lembrei daquela história com a mulher falando, olha, eu aguentei ele
e agora desencarnei, cumpri com o meu dever. O que o companheiro fala para ela? Minha irmã, agora estou livre dele. Não, minha irmã, agora você vai voltar para aprender a amá-lo na convivência. Por quê? Isso não é dever cumprido. Isso é subjugação. Ou é um suportar o outro sem amá-lo. E dever cumprido é o exercício da lei divina através do bem comum. Uma palavrinha de Emmanuel ali para nós. Encerrar, né, Léo? Nós já estamos no horário, não estamos ou não? Então, sim. E Emmanuel fala para a gente assim, o dever cumprido é a melhor maneira de fazer da própria consciência o mais alto lugar de repouso. Mas esse repouso que Emmanuel fala não é do adormecimento, mas é o repouso da consciência tranquila de ter cumprido com o dever. Gente, muito obrigada, né? Ana, pela possibilidade aí. Oi? só aquela palavrinha também, né, que eu acho que tem a ver com isso aí, que é paz é a consciência tranquila no dever cumprido. Isso. É exatamente, né? É isso aí. E é isso que nós temos que ter como norteador para nós, né, Salomão? Se nós já temos consciência da lei, nós temos acesso a isso. Porque hoje, principalmente nós que temos a misericórdia da doutrina espírita em nossas vidas, né? Porque isso, a doutrina, para mim, é misericórdia. Sem ela, certamente, eu estava em caminhos muito mais complicados, né? Eu estava ainda resvalando no abismo com as dificuldades que ainda estão em mim, que ainda fazem parte nessa minha existência também, né? Então, é preciso que a gente entenda isso. Quando Emmanuel fala disso, ele fala com tanta propriedade, com tanta singeleza ao mesmo tempo, que eu fiquei até com vergonha de falar, gente, mas eu conheço a lei, teoricamente eu conheço a lei, por que eu não consigo me submeter ao Criador e falar assim, Senhor, eu estou aqui, por que eu não consigo fazer com Maria? Né? Senhor, eis aqui sua serva. Então, fica aí a nossa fala aí, para que a gente possa refletir, né, sobre as colocações que Emmanuel nos traz com tanta propriedade e que certamente vão nos auxiliar aí na nossa jornada, né? Obrigada.